Eu fiz uma postagem recente que teve muita repercussão. Eu fui muito procurado, as pessoas perguntando, né, como acontece, então, e que postagem foi essa? É o seguinte, um casal, ele vive há mais de 3 anos, mas até então não havia nenhuma formalização. Só que agora eles decidiram, melhor dizendo, casar, eles vão se casar. E aí, a escolha do regime de bens por eles é o da separação total de bens. Lembrando que qualquer regime que seja diverso da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, será necessário que haja o pacto antinupcial, tá? Para que seja eleito o regime da separação total de bens. Pois bem, vamos lá. E aí, a pergunta que foi feita, né, por várias pessoas, mensagens, WhatsApp, e-mail, as pessoas ficaram muito interessadas nesse tema. Como ficam os bens que foram adquiridos anteriores à eleição do regime da separação total de bens através do pacto antinupcial? Aí que está o grande detalhe. Para que haja a comunhão desses bens, deverá haver a confirmação, as provas, né, que devem ser levadas de que durante aquele período havia a real intenção de se constituir uma família. E quais são os requisitos da união estável? Porque aí nós estamos falando de união estável anteriores ao casamento. Os elementos para a formação da união estável é a intenção de uma relação pública, duradoura, contínua e, o item mais importante, com a intenção de se constituir uma família. Havendo esses requisitos, existe a união estável. E havendo a união estável, o regime legal aplicado é o da comunhão parcial de bens. Então, independente se foi um ou se foi a outra ou o outro que adquiriu o imóvel somente em nome dele ou dela, o bem será partilhado meio a meio, independente da contribuição. Mas tem que haver essa certeza de que existe a união estável entre o casal. Mas não é possível retroagir a separação total de bens lá para antes de 3 anos, quando eles começaram a haver a intenção de se constituir uma família. Não é possível essa retroagir, não é possível. O STJ já decidiu isso. Então, até o casamento, até o pacto antinupcial, no qual foi eleito o regime da separação total de bens, até esse momento, é a união estável, que existiu, e o regime da comunhão parcial de bens. Tudo será partilhado meio a meio, independente de participação financeira. A partir do casamento, com o pacto antinupcial, sob o regime da separação total de bens, aí sim, o bem que for adquirido por um, em nome somente de um, não será partilhado com o outro em caso de divórcio. Mas ele será partilhado sim em caso de falecimento, que aí é um assunto que eu converso com vocês depois. Porque nós estamos aqui na seara do direito da família, mas no direito das sucessões tudo muda. São outras regras jurídicas. Eu vou fazer um vídeo na sequência falando sobre a repercussão nesse mesmo regime da separação total de bens no caso de falecimento, tá? Veja que interessante.